noite, meu povo. Vamos entrando. Pastor Adelson tá aí na área. Primeiro. Esperando aqui o Adelson aceitar lá. Pronto, vamos ver. Que é isso, hein, reverendo? Mineiro é assim, né? No horário. Paia não, filho. Aqui é chapa Aí, quente. é como diz o ditado, né? Mineiro não perde o trem. Não perde o trem, não. Não perde, não. Ô, meu querido, deixa eu te falar. Você é atleticano ou cruzeirense, hein? É? Fala, meu Você é pastor. atleticano ou cruzeirense? Sou atleticano, mas não sou muito conectado a jogo, não, mas sou atleticano. Eu também sou não. Eu também não sou não, mas você tem que ter um time nem que seja pra zoar o companheiro. É, pelo menos um time você tem que ter, pelo menos pra você falar, né? Na hora que ganhar ou perder, você fala alguma coisa, né? Pois é, também pra zoar o companheiro. Você tem que ter um time. Vamos esperar o povo já tá entrando aqui. Nome acionando. E aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas por Deixa aí? eu chamar. Cara, estamos rompendo em fé, Léo, pastorzão. Rompendo em fé, cara. Rompendo em fé. O momento agora é um momento muito delicado, né? Muita gente sofrendo, gente Verdade. moída, né, bicho? O Brasil tá moído, né? O Brasil tá despedaçado. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado agora que, cara, assim, você vê pessoas quebrando, gente passando necessidade, é muito difícil, cara. Muito E é uma, difícil. cri- e é uma crise que bateu, não foi pro rico, foi pro pobre, foi para todo mundo. Foi pra todo mundo. Isso aí não tem ninguém de fora, Não, não. não tem ninguém de fora. Todo mundo, cara. Todo mundo. Ó, minha amiga Norma entrou aí. Ê, Norma, um beijo. Amore. Então a gente tá vivendo um momento muito delicado, cara. Não tem. A única coisa que a gente tem pra dizer é que esses políticos estão tudo doido, né? E eles estão nem aí pro Brasil, não. Eles estão preocupados com o bolso deles. É, exatamente. Simplesmente, simplesmente Infelizmente. isso. Todos nós estamos sabendo que isso aí é uma guerra fria, purinha. É. É uma Uma guerra. guerra. Aí a questão é mais política do que uma questão de saúde. A gente sabe Não, disso, não né? tem nada a ver com saúde, não. Eu É, tava conversando com um amigo meu que, assim, ontem a gente tava conversando, e é super inteligente, cara. Belo Horizonte fechado. Cara, eles montaram o hospital de campanha aqui. Fecharam os hospital de campanha? e também foi assim. Pra quê? Aqui no Ceará eles gastaram fortuna, acho que 90 milhões no hospital na primeira leva. E Aí aí? depois que a primeira leva deu uma reduzida, desmancharam o hospital. Ô, Levita, Deus te abençoe, graça e paz, tamo junto. Então, é um negócio que, assim, que nós vamos só descobrir mesmo os bastidores total dessa situação quando passar isso tudo. Aí nós vamos começar a É, ver os canos de esgoto estourar. Aí na hora que começar a exato. estourar, por agora nós não vamos saber de nada não. Nós estamos só deduzindo muita coisa, mas a gente sabe que breve, na hora que o cano Breve. começar a estourar aí, nós vamos descobrir por quê e por quê, porque tá muito estranho. Muito estranho. É. Paz, Muito estranho. o Levita aqui, o Marcelão. Paz, Marcelo. Deus te abençoe. Tem uma turminha nossa entrando aí. Eu acho o seguinte, vamos começar a conversar sobre o nosso assunto. É, que é muito mais legal. É um assunto muito pertinente. Ontem não, né? Terça-feira a gente falou sobre um assunto delicado, isso aqui é a questão do Shabat, né? Do sábado. Mas Uhum, foi, assim, uma graça a maneira que o Tzadok trouxe o assunto, sabe? Com muito uhum, zelo e, e preservando, sabe? O coração das pessoas, assim, realmente ensinando. E foi uhum. incrível, foi muito legal. O pessoal pediu para voltar. Nós tivemos que voltar, o Instagram derrubou, nós tivemos que abrir de novo, porque o assunto se estendeu. Que não é diferente desse assunto, né? Uhum. Êxodo 20, 12 vai dizer o quê? Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem um texto que faz parte do Talmud hebraico, em relação a esse texto, em relação aos 10 mandamentos, que vai dizer o seguinte: quando os reis das nações ouviram o primeiro mandamento de Deus, não ficaram impressionados, argumentaram: que soberano deseja ser negado? Deus, como qualquer outro rei, ordena que ele seja reconhecido. Quando ouviram sobre o segundo mandamento, também objetaram: há algum soberano que tolera outra autoridade? Deus, como todos os reis, quer ser adorado. Por isso, decretou que ninguém deve servir outros deuses. Também não se comoveram com o terceiro mandamento, comentando: que rei gostaria que seus súditos jurassem falso em seu nome? Tampouco Deus o quer. Sobre o Shabat disseram: claro, todos os reis gostariam que seu dia especial seja celebrado. Porém, quando ouviram acerca da Mistivá, do mandamento de honrar os pais, todos os reis levantaram-se de seus tronos e louvaram a Deus, admitindo: se alguém do nosso círculo for elevado a um status nobre, imediatamente nega os seus pais. Deus age diferente, ordenou que todos honrem seus pais. Os reis entenderam então, retroativamente, que os mandamentos de Deus não foram dados como imaginaram originalmente, a fim de honrar a Deus. Os mandamentos foram apresentados para o benefício dos seres humanos. A recompensa por honrar pais é a longevidade no mundo vindouro. Apesar da principal recompensa estar guardada para o mundo vindouro, é uma dos mandamentos dos quais recebemos benefícios também neste mundo. Então, olha que escrito maravilhoso dos sábios de Israel, né? Ele está dizendo que todos os reis da terra, é um mandamento tão nobre que os reis da terra se levantaram para agradecer a Deus em relação a esse mandamento tão maravilhoso, que é o mandamento de honrar pai e mãe. E nós não podemos deixar também, eu vou deixar para você citar outros textos, meu querido, mas o livro de Efésios, né, o Evangelho, eu gosto muito quando Jesus ele vai dizer que, em Mateus 15, quando ele foi argumentado sobre, eu não sei nem se você vai falar desse texto, mas vou só apresentar aqui rapidinho, quando ele vai dizer o quê? Que honrar pai e mãe é sustentá-los na velhice. Meu Deus. E aí os fariseus, o que estão falando? A gente passa despercebido por esse texto. Ele fala assim, os fariseus chegam, né, os maus fariseus chegam para Jesus e falam: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Isso é uma tradição, não é o motivo da gente falar isso agora. Mas ele respondendo disse: por que também vós transgredindo os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Está dizendo o quê? Que eles estavam transgredindo por causa de uma tradição que eles inventaram. Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o pai e mãe sua mãe deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe, isto é uma oferta, tudo quando puder ser aproveitado de mim, e não honrar o seu pai nem a sua mãe, estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Falando rapidamente isso aqui para te entregar a palavra, o que as pessoas faziam? Pegavam o dinheiro, investia todo o dinheiro no templo. Vamos supor, eu tenho uma herança que eu ganhei, que eu recebi por direito, aí eu pego essa herança e faço o quê? Coloco ela toda no templo. Aí o templo me aceita como um senhor, como um fariseu ou como um sacerdote, e eu vou participar do quê? Dos lucros do templo. Não tem as ofertas, os dízimos, eu participo dos lucros. Aí o que acontece? Esse lucro que eu estou participando do templo, eu não preciso abençoar meus pais, porque eu já dei toda a minha oferta para o templo. Então eles inventaram essa lei para não precisar honrar pai e mãe na velhice deles. Se você for ler esse texto no original, isso que eles vão dizer, né? Vocês estão dizendo que é uma oferta para não sustentá-los na velhice. E assim as coisas foram terrível, sendo né? E a gente tem hoje uma igreja, um povo
que quer sair de casa, que não quer honrar pai e mãe, que esquece dos pais. E aí eu sei que é um assunto que você domina muito bem, e eu quero te entregar a palavra aí para você poder dar prosseguimento. Ô, pastor Léo, para mim é uma honra, né? Você até queria que eu falasse de outro tema, eu Aham. também poderia falar dele, mas eu gostaria muito de estar nessa live falando de algo que eu tenho total, não vou dizer total 100% não, mas eu acredito que eu tenho 90% desse texto, Uhum. desse tema que a gente vai falar aqui, né? Tô muito feliz de estar aqui com você, você é um cara que eu amo, admiro, respeito pra caramba, tô doido E eu pra tô ir com, aí. aí Tô eu tô doido. com saudade de você, nós vamos nos encontrar. Acho que é melhor você vir É, aqui. então, assim, cara, eu acho que eu tava aqui meditando em alguns versículos e eu achei um aqui que realmente ele vai trazer uma luz muito linda pra gente. Uhum. Tá lá em Provérbios 20:20, diz assim: quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, a luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Cara, se a gente, eu acho que, né, e o Êxodo, que se você já leu já mesmo, que é o versículo mais, né, que tá ali recitando os mandamentos, né, Uhum. honra teu pai e tua mãe até a, a fim de que tenha vida longa na terra e que o Senhor Deus te deu e vai te dar. Uhum. Então nós estamos vivendo um tempo hoje, eu falo assim, eu aprendi, cara, entender isso, que pai, a primeira referência de um ser na terra são os meus pais. A primeira referência de um senhorio, de autoridade sobre a minha vida é o meu pai e a minha mãe. Então, eu entendo que a primeira matriz para um ser humano aprender a se submeter, a respeitar, a amar, é o pai e a mãe. Se nesse modelo, o cara não consegue fazer isso, a palavra de Deus está dizendo que esse cara ele vai ser uma pessoa que a luz da vida dele é apagada. Porque Uhum. como eu não vou conseguir honrar meu pai, minha mãe, que me gerou e me colocou sobre a terra. Então, a primeira autoridade sobre a minha vida, primeiro contato que eu vou ter de liderança, de submissão, de respeito, de carinho, é com meu pai e minha mãe. E a Bem, partir do momento quando que você tem um bom relacionamento de submissão com seu pai, com a sua mãe, o seu relacionamento com Deus é muito fácil. uhum. Mas quando o seu relacionamento é horrível com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, essa luz aqui que Provérbios está dizendo, quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, a luz da sua vida será apagada. O que é essa luz da sua vida? É a conexão sua com a luz do céu, com a amplitude que o céu tem para sua vida. Então, cara, você automaticamente você é apagado pelo céu. Porque a primeira referência de submissão, de entrega, de respeito que um ser humano tem que ter, o modelo dele, é com o pai e com a mãe. Então, se ele não Bem, consegue ter essa plena convicção, essa rendição em obediência, em amor a um pai e uma mãe, como que ele vai ter isso com Deus? uhum. E qual que é o papel de Satanás hoje? Nós estamos vivendo uma geração que não tem pai. Uhum. Você encontra com famílias, que aí você pega assim, né? No caso eu, que trabalho muito com pessoas simples, pessoas que vieram das drogas, pessoas que saíram de um presídio. Então você chega, você vai ver na galera, você chega numa família, são 3 filhos, um de cada pai. Uhum. Então Satanás, ele arrumou uma estratégia muito forte nisso, de atacar a nossa juventude. Essa galera que, como eu tive esse problema, por isso que eu tô falando isso aqui, né? Eu fui pai prematuro, com 16 anos de idade. E a gente sabe o quanto isso é delicado. Você gerar um filho e não conseguir dar ele uma estrutura básica na sua casa. Você vai tá arruinando a geração. Arruinando, infelizmente é isso. Porque um filho que nasce num lar sem uma estrutura, não é estrutura de dinheiro não, cara. É uma estrutura paterna, uma estrutura materna na vida de um filho.
Você pode comer arroz, feijão e ovo a vida inteira, mas a sua estrutura, ela é violenta. Você nasceu debaixo de uma estrutura, de um pai, de uma mãe. E hoje a gente está vendo que essa galera hoje está nascendo debaixo de uma estrutura horrível. A cada tempo que passa só piora. É filhos nascendo. Eu sou contra. Filhos. A gente está vendo aí a liberação de casamentos de homem com homem, de mulher com mulher. E aí esses meninos nascem debaixo dessa estrutura. E a gente não pode deixar de falar. Eu não estou aqui para criticar. Eu acho que cada um toca a sua vida do jeito que queira tocar. Uhum. Mas a gente vê você inserindo crianças debaixo de um âmbito que não era para estar inserido. Sim. A logística de Deus é pai e mãe cuidando de um filho, não de dois homens cuidando de um filho, não de pastor, mas lá eles cuidam tão bem. Não estou falando disso. Eu estou falando que essa situação acaba fugindo do original. Também não estou dizendo que essas crianças não podem ser bem tratadas, bem cuidadas, bem ornamentadas, mas para mim tudo que foge do original, sim, vai dar um problema depois. Sim. E é interessante quando a gente fala de original, porque como é que começa a Bíblia? No original, Bereshit bara Elohim, né? O Bet, que é a formação do Bereshit em um princípio, é uma letra do hebraico que significa casa. Uhum. Ou seja, Deus ele constrói o mundo dentro de casa, visando a casa. A palavra, quando ele vai dizer que isso foi bom, ou que é muito bom, né, que é Hatov, Tov, que foi traduzido como bom, né, e a gente fala, né, lá Tov, Boker Tov, bom dia, boa semana, Shavuot, tudo bem. Mas essa palavra, a raiz dela, ela significa funcional. Ou seja, olha como que Deus constrói o mundo. Ele fala assim, eu construí um mundo e esse mundo funciona para a família que eu vou colocar nessa casa. Acabou. Então, essa é a estrutura da criação. Né? E a palavra bará, ela é a palavra criou, mas não é criou, tipo, eu estou criando, vou fazer uma pipa, por exemplo. Vou criar uma Entendi. pipa, eu pego a folha de seda, eu pego o bambu. Não, é criado nada. Tanto é que na língua hebraica, só se pode usar a palavra bará para Deus, porque é o único que consegue criar sem nenhuma matéria-prima. Entendi. Então é assim que ele nos cria, dentro de uma casa, sem nenhuma matéria-prima contaminada. Toda a matéria-prima que ele usa para criar essa casa funcional para nós é uma matéria-prima santa. É por isso que ele chamou essa matéria-prima santa. Perdão, por isso que ele chamou essa resposta da matéria-prima que ele tinha de família. Top demais. Então assim, eu vejo que você pode olhar que os maiores ataques de Satanás, com todas as estratégias na política, seja em qualquer lugar, é desestruturar esse plano. Sim. E quando você desestrutura um plano original, ele vira um plano, ele vira um clone, ele vira uma série de coisas que vai fugir. E aí hoje nós estamos realmente passando, eu não sei você aí, mas o maior problema que eu me encontro hoje na igreja, maior problema hoje, são de pessoas que não aprenderam a ser submissas a um pai dentro de casa. Ela vai conseguir submeter a um pastor? Não consegue. Não vai, E nem cara. a Deus. E nem a Deus. Não vai conseguir submeter um pastor. Ele não consegue submeter a Deus. Não consegue. Então, a gente que está sofrendo, descascando esses pepinos aí o tempo inteiro. Porque é uma geração que teve... Que nós estamos vivendo um tempo agora, igual eu pego aqui meu filho mais novo, o caçulo de 14 anos, que eles têm o mundo na mão. E eles acham que sabem mais do que você. Eles acham que eles não precisam de submeter a você. Eles acham que já está na sua frente. E no fundo, eles não sabem de nada. Não sabem de nada. De Uma coisa é ter nada. informação, né? Outra coisa é ter maturidade. Maturidade para usar essa informação. Não tem. É uma diferença Né? gigante. Então, assim, uma coisa que eu sempre prezei na minha vida, Léo, esse princípio, né? Vamos fugir aqui do que eu queria falar. Hoje eu vejo uma
uma situação muito delicada quanto a isso, sabe? Eu sou um cara muito temeroso com isso. Muito, muito. Sempre fui. Fui um filho desobediente? Claro. Aborrecência, normal. É um tempo normal. Mas eu vejo a importância disso. Hoje, as pessoas até falam comigo, né? Quando eu gravei quando eu fiz meu último trabalho, que eu gravei meu DVD, eu fiz questão de levar o meu pai lá no meio de todo mundo. Uhum. No meio mesmo do DVD, no meio do Mineirinho, com mais de... tinha quase 14 mil jovens. Uhum. Eu levei o meu pai lá na frente e falei assim, olha pai, quero te agradecer, cara, por quem eu sou, pelo aquilo que eu sou, pelo tudo que o senhor fez por mim, obrigado, senhor. E assim, cara, depois dessa live eu vou até postar esse vídeo aí pra galera que acompanha isso. Ah, pra Aham. aparecer não, cara, porque isso era um princípio Um meu, princípio. de respeitar. Meu pai morreu, eu tava com 40 anos, tô com 40, tem 2 anos que ele faleceu. Aham. E até os 40 anos, o meu pai exercia autoridade sobre a minha vida, Uhum. sabe? Hoje a galera quer ficar de maior para tocar a vida sozinho. E eu Isso. entendi que o decorrer da minha vida, o meu pai fez parte dela em tudo. Antes do meu pai morrer, eu acho que ele já até sabia que ele ia morrer, não sei, porque parece que ele sabe, né, que o pai já está chamando e as horas já estão findando. E É meu pai verdade. tinha... que olha, eu não sei como explicar isso, mas eu sei que meu pai tinha me dado tantas orientações. Faz isso, faz isso. Eu queria que você fizesse isso. E às vezes, cara, eu fazia até algumas coisas, mas por obediência. Porque eu falava assim, cara, esse cara é meu tutor, esse cara me ama. Então eu nunca vou crer que esse cara vai me dar uma direção errada. Uhum. Então é isso que essa geração hoje está precisando de entender. Que o Isso. pai não é chato. É porque ele é a pessoa que mais quer que você entre na direção da rota de tudo aquilo que o céu tem para você. É. Primeiro, que eles já têm experiência na nossa frente, já passou por várias situações, e a vontade de um pai é sempre colocar o filho no trilho daquilo que ele tem como princípio do que é certo. Só que hoje, para você conseguir isso, está difícil demais. Tudo que você fala, Uhum. eles acham que sabe mais do que você. Tudo que você fala, eles acham que está certo. Então, eu sempre tive esse princípio. Eu lembro que depois que meu pai morreu, cara, algumas direções que ele tinha me dado, eu tinha respeitado esses pedidos dele. E uma tia minha, que foi o último contato antes dele falecer, ele chegou a falar com ela assim, ó, o Adelson me deu muito trabalho quando ele era jovem, era bagunceiro e tudo. Mas ele tem uma vantagem, e tudo que eu tenho pedido dele, ele sempre obedece, ele sempre se submete. Então, esse relacionamento com meu pai me ajuda muito a entender a soberania de Deus sobre a minha vida. Então, esse versículo aqui, eu acho que ele, Léo, ele traz muita luz pra gente. Quem amaldiçoa o seu pai, quem que amaldiçoar? Quem não respeita, quem não honra, quem não Isso. entende isso, cara, vai viver uma vida desgraçada nas trevas. Você vai, é o que você está vendo aqui hoje, um monte de filho que não vai para lugar nenhum, tá com a vida derrotada, a vida amaldiçoada. Ah, mas é o diabo. Não, não é o diabo não, cara. Foi ele próprio que cavou a sepultura. Porque Sim. nunca honrou, nunca respeitou, nunca, sabe? Nunca preocupou em ouvir. E aí você vai vendo, é o que está acontecendo, É. sabe? Então, A- assim, eu tenho uma Pode. grande dificuldade. Eu não consigo. Cara, se eu ver uma pessoa desonrando um pai, desonrando a mãe, essa pessoa, pra mim, eu vou te falar essa coisa. A minha vontade é pegar um pedaço de pau e sentar na cabeça da pessoa. A minha vontade é essa, Yes. sabe? Então, assim, isso é um mandamento, cara, isso é um princípio. E as pessoas hoje, elas têm pegado esse princípio e jogado ele dentro de um saco de lixo, tipo assim, não, tem que respeitar, não. Porque é isso que a mídia está ensinando, você é livre, você tem que fazer o que você quiser, você tem que chegar onde você quer, você vai crescer. Não, não é assim não, irmão. Uhum. Não é É, assim não. e a própria teologia bíblica, né, ensina que você não precisa cumprir mais mandamento. É, Então, assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho, e a gente está há mais de um ano já ensinando sobre mandamentos, muitos falavam, não, agora nós estamos debaixo da graça. Eu ah, falei, pois entendi. é, a minha Bíblia é um pouco diferente. Porque na minha Bíblia, Efésios 2:8, está dizendo que pela graça sois salvos por meio de. Então, se eu entendo um pouquinho, tem um Drummondzinho aí no nome, eu acho que não é muito à toa, mas Uhum. assim,
Se eu entendo um pouquinho de português, entendeu? Eu preciso entender o quê? Que existe uma graça para me salvar. Mas a avenida que ela trafega é a fé. E a fé, meu irmão, ela vem pelo ouvir. Eu gosto muito que Moody, ele fala um negócio incrível. Ele fala assim, eu orei muito a Deus para que a minha fé fosse aumentada. Até que eu li em Romanos 10, eu acho, Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí ele diz, comecei a estudar as Escrituras. A minha fé tem aumentado a cada dia. Ou seja, eu tenho graça para me salvar? Sim. Onde que eu descobri isso? Obedecendo o mandamento. Eu amo, sempre falo esse Salmo 119, e eu até indico para todo mundo, é o Salmo que virou piada, né? Quando você vai fazer uma oração no almoço e está reunido, você fala assim, vamos ler o Salmo 119. Mas o Salmo 119, 166, ele vai dizer o quê? Espero pela tua salvação, porque eu tenho guardado os mandamentos. Acabou. Apocalipse 22, 14 fala o quê? Bem-aventurados são aqueles que guardaram os mandamentos, porque poderão comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Então, uma geração que entende que nem precisa guardar mandamento, meu irmão, que agora é tudo graça, é a libertinagem da graça. E acabou. Como é que vai obedecer? E é engraçado, né? Que Efésios 6 vai dizer que esse foi o primeiro mandamento com promessa. Porque os outros, meu irmão, você cumpre. Você cumpre, se você não cumprir, vamos dizer o quê? É taca, né? Já fala assim, né? Você tem que cumprir, meu irmão. Você cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas é obrigação sua. Né? É descansar no Senhor, é obrigação sua. Você tem que descansar nele para você ser abençoado. Acabou. Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Né? É um descanso. Você não depende de mamão, você não depende do mundo, você descansa em Deus. Mas quando ele fala de honrar pai e mãe, ele te promete alguma coisa se você fizer isso. Olha que coisa incrível, cara. Ele te promete que Deuteronômio também fala muito, né? Honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor. Ele não está pedindo, ele está te ordenando. O teu Deus para que tenhas longa vida e vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te deu. Olha para você ver, para você ir bem nessa terra que ele te deu, se você ferir esse princípio, vai tudo mal. Vai tudo mal. Eu gosto muito do texto de Provérbios 22, que é um texto que as pessoas, às vezes, querem mudar o conceito por não entender da cultura hebraica, vamos dizer assim, que é aquele que é o que fala, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aí, não é no caminho, não, irmão. É o caminho. Não, irmão. É no caminho. Porque dentro da cultura hebraica, dentro da cultura assim, todo o ensino é pelo exemplo. Acabou. Porque o próprio Deus nos ensinou a descansar nele, dando um exemplo do descanso. O próprio Deus fala, seja santo, porque o exemplo que vocês têm de mim é santidade. É santo. Então, ensina a criança no caminho. Andando com no ela. que ela deve andar. E até o final sobe. Caminhando com ela. Ela vai ver o que você faz. Ela vai imitar o que você faz. E aí, essa criança vai aprender o quê? Ver você honrando o seu pai, ela vai honrar você. Com certeza. Assim, é muito bem fundamentado isso. É muito bem... É explícito isso. Quando você vê a vida de uma pessoa em algumas áreas andando tão bem, você vai olhar o cara, assim, é uma outra história. Então, às vezes, as pessoas acham que a prosperidade de uma pessoa está só conectada no seu dízimo, na sua oferta. Não, está em obedecer. Está em cumprir, está em servir, está em entender os mandamentos e cumpri-los eles. Então, às vezes, esse para mim, é o que eu sempre falo, é um mandamento de destino. Se eu obedeço esse mandamento, eu vou ter um destino muito, muito lindo diante de Deus. Mas se eu sou um cara que fira esse princípio aqui, cara, não adianta, nós trabalhamos debaixo de obediência. Sim. Então a Bíblia ela não está falando com você, ó, quando puder honra, não. Ela já começa a honrar. O que significa honrar? Respeitar, submeter teu pai, tua mãe, a fim de que tenham vida longa na terra, que o Senhor teu Deus... Então ele está dizendo, cara, você quer ter uma vida plena?
Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida debaixo da minha mão, do meu favor? Não tem jeito. Então, o nego rebelde vai tomar a lapada mesmo, vai ter o Vai caminho tomar fechado lapada. mesmo, vai ter a vida paralisada e não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em Exatamente. lugar nenhum. Pode orar, pode jejuar, pode fazer a campanha do Mar Vermelho, do Mar Azul. Querido, se você está Do ferindo, não sal tem grosso, conversa. do cabo Pode vassoura, do fazer o prego, que for. tijolo. Pode ir pro descarrego, pode pôr onde você quiser. Você está ferindo um princípio, meu irmão. E você feriu, dançou. Eu nunca, cara, ensinei um... Igual esses dias mesmo, tinha um... Eu lembro de uma... Lembro, eu tinha não era meu tio, não, mas era um compadre do meu pai, né? Aquela época que nego batizava um filho do outro compadre. Uhum. E a gente tinha eles como meu tio e duas primas. E eu tinha duas primas. Pensa em pessoa, a gente emprestada assim, mas a gente tinha contatos mesmo. Pensa em duas, pensa, família pobre, Uhum. pobre. Esse tio que a gente chamava de tio emprestado, cachaceiro, Uhum. ferrado da vida. E várias vezes eu vi ele desonrando as meninas, batendo. E a mãe sempre falava assim, olha, eu vi isso várias vezes. Seu pai é o seu pai. Ele pode ser um cachaceiro, mas ele é seu pai. Eu já vi elas indo no boteco buscar o pai no carrinho de mão. E todo mundo da rua rindo. E várias vezes falava assim, a mãe ensinava. E várias vezes ela falava assim, cara, ele é o meu pai. Não importa o que ele está fazendo, não importa o que ele é o meu pai. Hoje, uma é oficial de justiça, a outra é engenheira do DR. Eu não estou falando do financeiro, mas eu falo de um caminho que foi estabelecido de honra, de sempre honrar o pai. Elas viam o pai Financeiro é antes e falavam, resultado, gente. cara, e hoje, ele mesmo, ele sempre falou isso, né? Ele faleceu agora, acho que tem um ano e pouco. E o orgulho dele era ver essas meninas. Elas nunca desonraram ele, nunca desrespeitaram. Mas isso também está muito embutido na mãe, né? Sim. Está muito embutido na família. Não é auxiliadora? Idônea? O que que Essa, mais a gente... O que essa que mais a gente... palavra, essa palavra O que... auxiliadora, ela no hebraico, ela tem uma conotação meio complicada. Meio Porque complicado, ela mas é que... fala, é aquela auxiliadora, mas que não é conivente com tudo. Isso, o que que acontece? Quantas mães a gente já viu quando, né? Tem uma ruptura, arruma um filho fora do casamento, seu pai não vale nada. E aí, a Bíblia está dizendo, tudo aquilo que você ensinar de pequeno, de grande, você nunca vai se desviar disso. Então, nos primeiros momentos de uma criança, quando ela nasce, ela está recebendo a informação. Se ela recebe a informação sobre honrar, querido, não tem dificuldade nenhuma. É quando a pessoa separa. Se ela tem maturidade para uma separação, ela consegue ainda cuidar de um filho, dar ele os princípios e a vida seguir. Mas geralmente o problema que eu vejo muito hoje, eu não sei se você também já viu isso, que o problema das rupturas é que as pessoas usam os filhos como fantoche. Sim. Porque em vez Infelizmente. dela ensinar o filho, peraí, cara, não deu certo com esse cara, né? A gente sabe que nem todos os casamentos vão dar certo. Sim. Sim. A gente torce para que todos deem certo, não é isso? Mas É, pode acontecer. é um erro, inclusive, quando a gente analisa a lei, né, a Torá, quando Jesus vai dizer sobre carta de divórcio, na verdade, você vê, a gente às vezes tende a passar muito rápido pelas escrituras, mas a carta de divórcio, quando Jesus fala, ele fala o quê? Por causa da dureza do seu coração. Por quê? Naquela época, se a mulher acordasse meio feia, no meio das tendas lá, o homem largava ela e pegava outra melhorzinha. Se ela queimasse a comida, o homem largava ela e pegava outra. Aí o que Moisés fez? Negativo. Você só vai largar sua mulher se for por causa de adultério, se for por causa de fornicação, por causa de pecado, o grego traduz isso como porneia, mas Uhum. por causa desse tipo de pecado. Então, para você ver, o próprio Deus ele legisla em relação ao casamento saudável. Não é que a lei existe, tipo assim, não vou endossar. Não, muito pelo contrário, ela é restritiva. Você só É, pode fazer por causa disso. Né? E isso é muito interessante, porque muitas das vezes há uma ruptura
por dureza de coração, e as duas partes saem feridas um com o outro, E começa a e usar o pivô usam o filho para continuar ferindo. para Porque ele me continuar firme. machucou, agora eu vou machucar. Ah, deixa ele, eu vou segurar o menino. Aí começa a estruturar a cabeça do menino. Seu pai não vale nada, ele nunca fez nada por você. Ele nunca não sei o quê, ele nunca não sei o quê, ele nunca não sei o quê. E esses dias mesmo eu estava agora, ontem, jantando com um casal de amigos meus, e eles comentando, né, que uma situação lá na casa deles lá, a menina separou, casou com a outra família muito boa e tal. E essa semana foi aniversário da criança. E o pai mandou um presente. E a mãe negou em falar que aquele presente era o pai que tinha mandado. Ah, você vê. Para vingar. Então, às vezes, as pessoas não entendem a importância. Cara, se aconteceu essa ruptura, continua ensinando o filho que aquele é o pai, que deve honrar, que ele é uma bênção. E essa figura, lá na frente vai ser muito bom. Mas o problema é que as pessoas fazem da figura paterna ou da materna, vice-versa, e ela começa a derramar sobre a criança já o ódio, odiar a figura paterna, odiar o pai. Aí, meu amigo, depois, lá na frente, nós vamos ver o resultado dessa criança. Aí por isso que você vê hoje, pastor Léo, esses retiros de cura e libertação estão lotados. Sim. A gente teve uma pessoa, na minha época de seminário ainda, em 95, 6 mais ou menos, que era uma pessoa incrível em Deus, uma pessoa, a gente ama essa pessoa, ela, uma colega de sala, que ela não conseguia chamar Deus de pai de jeito nenhum. Não chama, eu já vi vários assim. Foi uma cura interior na vida dela, dentro da sala de aula, numa ministração que estava falando justamente sobre o livro de Efésios, né? E aí ela chegou e falou assim, olha, eu não consigo chamar Deus de pai. Aí ela começou a contar os problemas que ela teve. Eu entendo que Deus é Senhor, eu entendo que Ele é o meu Deus, mas quando entra na hora de enxergar Ele como pai, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Uma mulher O que a madura, já mãe de filhos, casada, já pastora na igreja e carregando esse fardo que foi depositado lá atrás. E aí? E depois me fala para você estabelecer isso numa pessoa. Às vezes vão ser situações, você sabe disso, pô. Tem situações na vida de um cristão, cara, Deus pode fazer tudo, mas quando entra, tem situações que vão ser irreparáveis. O cara vai até conseguir chamar, mas o relacionamento não vai ser um relacionamento como um cara que aprendeu a chamar. Imagina um cara que aprendeu a desonrar o pai 20 anos, para ele reestabelecer. Isso é difícil demais. Difícil. É difícil Muito demais. difícil. Muito É difícil difícil. A demais. gente vê Ah, isso muito aqui pastor. dentro das comunidades. Ah, pastor, eu consigo. Não, irmão, eu não estou falando que não consegue, que Deus não pode estruturar. Pode, mas é um processo dificílimo de você trazer um cara desse a amar ao pai. É difícil. Ele vai até entender no processo de cura, ele vai entender no processo de libertação, mas vai haver, é sempre as mesmas coisas. Não, pastor, hoje eu amo meu pai, tal, tal, tal. Mas é lá eu cá, mas eu amo ele. Por quê? Porque a própria teologia que a gente acabou ensinando diz respeito ao perdão sem relacionamento. É isso aí. Né? Eu perdoo, mas eu não preciso me relacionar. No meu coração já está tudo bem. Isso é uma mentira. Mentira pura. Eu perdoo por obrigação. Eu sou obrigado a perdoar. Né? Eu comecei a falar uma época sobre eu tenho dificuldade de acreditar no Evangelho, onde o perdão se tornou uma escolha. Né? Porque nós não temos escolha de perdoar, é um mandamento. É o mandamento, tem que perdoar. Como é que eu convivo com isso? No quesito honrar o meu pai e a minha mãe que me feriram. Como é que eu convivo com isso? Como é que eu trabalho isso dentro de mim? Difícil. Porque nós, como pais, nós já fomos filhos. E os nossos pais também já foram filhos. E quando eles nos tiveram, infelizmente, quando nascemos no hospital, né, não veio um caderninho dizendo guia de como ser o melhor pai do mundo. Não tem isso. Não veio, infelizmente. Entende? E aí, imagina, o nosso pai, que foi criado com uma porção de erros, uma porção de feridas que ele trouxe,
culturais de coisas... Ele começa a criar com o quê? Você só dá o que você tem, meu irmão. Tem jeito, não. Você só Você dá o foi que você tem. grossão, você foi espancado. O que você Ué. aprendeu de pai? Espancar. Você até fala assim, eu não quero dar para o meu filho aquilo que eu recebi. Então isso é uma máxima. E acaba sendo um grande problema, que muita gente, né, prosperou com aquela criação, mas ele achou que foi muito rude. E aí ele vai fazer o quê? Vai aliviar e vai criar uma pessoa que talvez não chegue aonde ele chegou. Não chega. Agora, quando há um encontro com Jesus, o que acontece? Há, primeiro, perdão. Segundo, conserto. E terceiro, instrução. A palavra mitzvot, né, que é traduzido como mandamento, ele fala, qual que é a raiz dessa palavra? Regras para a vida. Então, a gente fala assim, esse negócio de mandamentos é coisa do Velho Testamento, é coisa lá do povo judeu. Eu sou do Jesus, eu não preciso cumprir mandamento. Poxa, mas a palavra mandamento está dizendo que é regras para a vida. Você tá doido? Se Jesus veio para cumprir a lei, como é que eu não vou cumprir? Sim, exato. E aí, quando o meu pai me dá um mandamento, eu preciso entender o quê? Que ele está me dando regras para a vida. Porque ele aprendeu. Acabou. Ele aprendeu vivendo. Acabou. Então, aí em Minas tem muito aquele ditado, né? Praga de mãe pega. Praga de mãe pega. E pega Praga mesmo. de mãe pega. Mas não é a praga de mãe que pega, não. É a instrução. Porque ela já passou por esse caminho. E quando ela passou por ele, ela fez igualzinho que você quer fazer. E deu com os burros na água. Deu. Não é que a praga dela pega. Ela está dizendo, em outras palavras, o que ela está dizendo? Andei por aí e deu errado. Não vai por aí, não. Vai dar errado para você. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu desobedeci e quebrei a cara. E a gente, assim, a gente tem que conectar o seguinte também, que uma coisa que eu sempre tive muito temor sobre isso, porque aonde Deus me escolheu para nascer, aonde Ele me inseriu, o pai, a mãe, exerce um poder de autoridade muito grande sobre um filho. No mundo espiritual, então uma palavra de um pai lançada no mundo espiritual sobre a vida de um filho, há um peso muito enorme. Sim. Há um peso muito enorme. Então, assim, eu sempre bato muito nisso, sabe? Muito nisso. Das pessoas entender que, cara, poxa, você tá doido, você sair de casa, seu pai te abençoe, toma aí. Não, deu tudo certo, meu filho, você vai chegar. Cara, uma palavra de um pai, você tá maluco, rapaz. Ela desencadeia um destino dentro de você. Não, meu filho, onde você colocar, vai dar certo. Beleza, Deus te falando, ótimo, mas um pai presente falando, ai, você fura buraco, você atravessa o planeta do outro lado. Sim. Né? Então, eu sempre, cara, eu amo isso, amo, de verdade. Né? Como eu te falei com você, não foi um filho fácil, não. Mas uma coisa assim... Não fomos, né? Mas quando eu enterrei meu pai ali, eu enterrei com honra, com muita alegria de saber que eu pude honrá-lo, respeitá-lo, cumprir tudo aquilo que ele tinha. Eu sou hoje resultado de muita coisa que meu pai me deu. E se um filho compreender isso, né, a Bíblia fala, né, se um pai terreno não consegue dar para você uma cobra, imagine eu que eu posso te dar. Então, Quando assim, você pede um pão, né? Quando você pede um pão. Então, cara, imagine você, quando você compreender isso, se você consegue entender que o pai aqui vai poder fazer tudo de bom para você, e ainda quando você obedece a ele, você está debaixo de uma bênção eterna sobre você. Ah, pai do céu, como que você não compreende isso, cara? Como? Então é o que a gente está vendo, pastorzão. Eu acho que Satanás tem trabalhado muito contra isso, porque o que ele quer é isso mesmo. Filhos rebeldes, filhos doidos, filhos que não... os ensinamentos é sempre esse. Você pode olhar aí que tudo que vem, todas essas cartilhas, tudo que eles tentam é justamente isso, desconstruir isso. Porque o diabo ele está sempre ao nosso derredor, procurando nos colocar em lugares que ele tem legalidade e legitimidade para nos derrubar, para falar assim, não honra o pai. Então, não tem. Ele está ferindo um princípio, ele está ferindo um princípio de ordenança. O próprio Jesus, quando veio, ele falou assim, Deus, poxa,
morrer agora, mas que faça a tua vontade. Eu amo muito quando ele diz o seguinte: eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. E assim como ele faz, eu faço igualmente. Para. Não, é exemplo, é andar no caminho, é Provérbios 22. Se nós dizemos que servimos a Jesus e não honramos pai e mãe, nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. Eu quero abordar Acabou. um assunto aqui para a gente trabalhar nessa nossa reta final. Parece que começou agora, mas já são 15 para as Ué, 9. falta 15 minutinhos. Pois é, essa hora no Instagram ela passa muito mais rápido, eu acho isso, viu? Eu também É acho. uma hora do Instagram, só tem 30 minutos. Né? Mas, assim, é um assunto que foi muito tratado dentro da igreja e foi muito deturpado, né? Que é o assunto da paternidade. Dentro da igreja se falou muito de paternidade e começou com esse papo de paternidade para cá. Eu posso falar com muita segurança nesse assunto, porque eu fui um dos pioneiros ensinando sobre isso, né? Isso em 2000 ainda. Mas o que que acontece? O que que acontece? Satanás ele não brinca em serviço, né? Ele não brinca em serviço. E o que aconteceu com essa questão da paternidade? Muitos patriarcas, não conforme Abraão, mas com um consenso patriarcal, ele fez o quê? Ele roubou o coração dos filhos. E trouxe algo muito pior do que as feridas com o pai. Porque muitos filhos, às vezes, já não tinha pai dentro de casa. E aí ele chegava dentro da igreja e encontrava um cara legal, um cara de oração, um cara que andava com É, as pessoas. Ele falava, pô, esse cara é meu pai. E é. começava a andar com esse camarada. Só que aí, esse rapaz, que não estava resolvido dentro de casa, com o pai, E aí o que tudo. acontecia? Ele fazia algo que também ia ofender esse pai espiritual. Ele criava um outro problema. Um outro problema. E aí o que acontecia? Esse pai espiritual, que só queria, né, nem todos, mas a grande maioria, que só queria ser cercado, aí olhava para ele e falava, não, você não é meu filho mais não, esse comportamento aí não é comportamento de filho. Aí o cara E tinha uma dupla rejeição. aí Pô, acabava de arrebentar o cidadão. o meu pai natural não me quer. O meu pai espiritual também não me quer. Por isso que eu nunca gostei disso. Eu posso te chamar de pai? Eu falei, não, você tem um pai. Uhum. É um perigo. É quando a gente pega também, né, um texto que eu acho ele muito pertinente também a gente falar um pouquinho, né? Quando Noé tá lá chapado, né? E Sim. os filhos vêm, um vem de costa, cobre o pai, mas o outro, naquela época era uma desonra, né? O pai, o filho vê o pai naquela situação. Você sabe o que Então, aconteceu ali, né? poxa, Ali o filho violentou o pai. Fazia parte do costume. Foi por isso que a terra foi destruída. Quando a apostasia chegou no seu limite, é como Sodoma e Gomorra. O pai estava nu, estava bêbado, o filho foi lá e teve relação com o pai. O outro veio e cobriu a nudez do pai. olha que loucura. Esse é o conceito hebraico sobre esse texto. Então, olha pra você ver, olha que ponto que nós chegamos. O outro chega, violenta o pai, o outro chega e fala, ô pai, vai de costa ainda, pra nem ver. Pra nem Então, ver. cara, eu amo esse assunto, Léo. Tô muito feliz de estar aqui, porque, cara, eu vejo que hoje o problema, pra mim, se você tem essa identidade forte de respeito, de hombridade, sabe? Queria aproveitar esses momentinhos, eu não sei quem tá aí nos ouvindo, mas se você não tem sido um filho bom, rebelde, eu quero dizer pra você que você vai ter uma vida desgraçada. Desgraçada. E isso não é praga, não, viu, irmãos? Isso aí é ciclo da vida. Não tem jeito, você não vai andar. Como eu li esse versículo aqui, eu quero ficar com ele. Quem amaldiçoa o seu pai e sua mãe, quem desrespeita, quem não honra, quem não consegue se submeter, quem não consegue escutar um puxão de orelha, quem não consegue tomar uma chinelada boa, porque a chinelada ajuda mesmo, é bom, a Bíblia fala para Uhum, corrigir com a vara, a uhum. luz da sua vida será apagada na mais profunda escuridão. Sabe o que Deus está dizendo? A luz, que a palavra de Deus diz o quê? Que a tua palavra é lâmpada para os meus pés E luz para os e meus caminhos. luz para o meu caminho. Mas se você não obedece, a luz é apagada. A sua vida vira escuridão.
Você não vai chegar em lugar nenhum, vai andar em lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Hoje mesmo aconteceu um negócio aqui em casa ontem interessante, né? Eu falo com a minha esposa que minha esposa vai viver 300 anos. As duas. Não, tem base não. Eu Tem não. desconheço. Eu desconheço a pessoa para honrar a família, pai, mãe. Chega a ser até um excesso, né? Eu falo com ela que até a doença. Nossa, pelo amor de Deus. Ontem mesmo, acho que ela brigou com a mãe dela. Mas hoje a mãe ligou, ela atendeu, só tá precisando de quê? Aí eu falei assim, rapaz, eu até falei com ela assim, você é boba mesmo. Eu falei, não é não, cara, tem que honrar, tem que respeitar esse momento da velhice, que os velhos tá chato mesmo, não tem jeito. Então, cara, essa luz vai ser apagada. Então, eu posso entender como, eu vivo isso hoje. Existem muitas portas que meu pai, depois de morto, deixou aberta para mim. Deixou aberta para mim, não, sem ele estar aqui, mas a minha submissão abriu essas portas. Sim. O meu comportamento abriu essas portas. Então, Pode continuar. Então, se você é um filho que de repente também a gente está aqui falando e você, né, foi abusado, você foi deixado, você foi abandonado, a gente compreende a sua dor. Às vezes não sabe nem quem é o pai. A gente não sabe nem quem que é o pai. A gente compreende essa dor. Não é fácil mesmo. Né? De repente você foi deixado, de repente você foi largado, seu pai, né? Mas, cara, procure entender que esse relacionamento precisa ser estabelecido. E se ele for estabelecido debaixo de perdão, de cura, de várias situações, você vai poder usufruir de algo bom que o céu tem para você. Não deixe as pessoas te afastar desse relacionamento. Não deixe as pessoas deixar você sarar esse relacionamento. Né? Não deixe. O mundo ele gosta muito de falar o quê? O tempo cura o queijo. Acabou. O tempo cura o queijo. Só que o que acontece? Um queijo curado, ele é um queijo mais duro, mais salgado. Eu gosto do queijo curado. Eu gosto. A gente, como bom mineiro, gosta de um queijinho curado, né, meu irmão? Gosto. Mas é bom para fazer pão de queijo, né? Mas um queijo fresco, que não teve ainda a influência do tempo, ele é muito mais fácil de ser digerido. Com certeza. Não é? Então, a pessoa que permite que o tempo a cure, ela geralmente é uma pessoa dura, é uma pessoa salgada, sem muito lado para você pegar. E a gente precisa realmente liberar sobre as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite esse conceito. Meu irmão, perdão é uma obrigação para nós. A gente tinha um trabalho aqui 2 anos atrás na comunidade. Eu estava ensinando a Bíblia lá dentro da comunidade. E aí comecei a ensinar o Pai Nosso, né? E estava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Quando chegou, perdoai as vossas ofensas, quando eu vos tenho perdoado, meu irmão, quase que a casa caiu. Porque aqueles jovens que estavam ali, e eram muitos jovens, dentro da comunidade é diferente, mano. É outra pegada, irmão. É outra estrutura. O cara ali, ele passa por cima, meu irmão. Se não vem, toma lá da cá, não tem esse negócio, não. A lei do mais forte. Né? Então, quando você fala, perdoa quem te ofendeu, que aí eu vou na mesma medida, eu vou te perdoar, é complicado. Mas essa é uma oração sacerdotal. Então, se seu pai, talvez ele tenha falhado com você, meu irmão. Eu tive um jovem no meu grupo, quando eu estava em Goiânia, que ele foi atrás do pai, ele já estava com uns 14 anos, ele conseguiu saber quem era o pai. Quando ele chegou diante do pai dele, ele falou, não, você está fazendo o que aqui? Eu não pedi para te conhecer. Se eu nunca fui te procurar, é porque eu nunca quis, velho. Nunca quis relacionamento contigo. Meu Deus. Aí como é que esse cara volta, mano? Deus me perdoa. Entende? Como é que esse camarada volta? Eu tive e aí, como é que você vai falar pro cara? Perdoa. Difícil, hein? Tem que construir um caminho. Tem que construir um Porque caminho. o perdão, infelizmente, foi colocado para nós que o perdão é a fada madrinha, né? Clean, perdoa. Não é não. Não, estraga. Eu tive uma situação, Léo, verdadeira aqui, que eu vou testemunhar, muito forte. Deus me usa muito com isso, sabe? Por isso que eu queria falar desse tema com você. Eu estava pregando um culto, e a menina cheia de dor, a mulher cheia de dor,
Tinha ido no médico, já tinha aberto a barriga, já tinha aberto o apendicite, cabeça não parava de doer. Cara, e eu fui orar por essa mulher. O pastor Adelson, ora para essa mulher, a enfermidade não acaba nessa mulher. E eu falei, que isso, pastor? E comecei a orar. E o Espírito Santo falou comigo esse ressentimento. Uhum. Aí eu virei para ela e falei, você tá com algum problema de ressentimento? Não, tudo bem. Seu pai, sua mãe. Não, tem 22 anos que eu não converso com meu pai. Uau. Aí a chave já brilhou, né? A luzinha Uhum. acendeu, né? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, quer um conselho? A conferência termina amanhã. Vai hoje atrás do seu pai. Vai lá e resolve essa situação. Peça perdão. E não sei o quê. E a menina, não, eu não vou fazer isso nunca. Eu falei, não, tô te instruindo. Pode. Aí o marido, não, ela vai. E eles diz que passaram o sábado todo discutindo, brigando a noite inteira, mas no domingo de manhã, ela pensou e não deu, aí foi pra conferência, não fui. Mas na segunda-feira ela resolveu ir no pai. E quando chegou lá, a situação era tão pequena. O pai chorou, abraçou ela. Beleza, passou. Voltei na igreja depois de uns 6 meses. E essa menina vem correndo me abraçar. Essa mulher já, mãe de um filho, já chorando, uns 40, ela tinha uns 35, 40 anos. Pastor, eu saí da casa do meu pai. Ele me porque eu falei com ela, pede seu pai pra botar a mão na sua cabeça e te abençoar. Ela falou assim, eu saí da casa do meu pai. Parecia que eu tava deixando 10 caminhões de entulho para trás. É. Parecia que as dores saíram de dentro dela. Ela falou que nunca mais sentiu uma dor de cabeça, nada, mas absolutamente nada. Então, isso para mim é algo supremo. A bênção, Sim. a imposição da mão de um pai. Uhum. Meu irmão, e quando você fere esse princípio, quando você perde essa leitura, quando você não dá valor para isso, cuidado. É. O Eu vou falar caminho uma vai... coisa que parece heresia, mas não é. Quando você não perdoa, Deus fica impedido de perdoar você. Claro, é um Porque mandamento. esse é o ensinamento de Jesus, gente. Ué, Mateus mesmo fala, peraí, se você tiver com problema com seu irmão, vai lá e conserta com ele. Uhum. Depois, vem e traz a oferta. Então, sabe o que eu aprendo com isso? Que eu falo muito isso no meu seminário? Que quando você está com problema de perdão com qualquer que seja o ser humano, as janelas dos céus estão fechadas sobre você, porque Deus não quer um dinheiro de uma Sim. pessoa que tem um coração amargurado e sem perdão com o outro. É um conceito equivocado, que eu acho que isso é ranço, né, dos concílios e vem da Idade Média, da maneira como a igreja foi construída, que acha que o dinheiro é a coisa mais importante. Eu tenho Não dito, é? a coisa mais fácil que nós temos para dar para Deus é o dinheiro. Você É. enfia sua mão Mais no bolso, fácil. tá aqui, puf, tipo, desencargo de consciência, estou livre É, dessa. tô livre dessa. Entende? E o que ele quer Mas, é o nosso coração amando o outro, amando exato, o Deus, o próximo. que, que a Bíblia fala? Eu sou dono de todo o ouro e toda a prata. Ele fala, todo o ouro e toda a prata é minha. Toda a terra é minha. Te dou o que você quiser, ué. Tudo que você tem, você não tira da terra. Se Acabou. toda a terra é de Deus, o que você tem para dar para Deus financeiramente, rapaz? Que recurso Ai, que você tem para dar para Deus, para comprar o favor dele para você? ai, 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 ai. Não tem, cara. Você faz para quê? Por que nós dizimamos e ofertamos? Não é o nosso tema aqui, nem vou aprofundar. Para quê? É, Para que o inimigo não alcance vantagem em cima de você, né? Porque Deus precisa claro. do seu dinheiro. É isso aí. Agora, o que Deus quer de nós é um coração arrependido. Aquela musiquinha, né? Um coração fiel a ti. É isso que eu tenho para te dar. Acabou. Entrego minha vida a ti no teu altar. Meu Meu irmão, Deus. se não for um coração arrependido, não vá para o altar. Ontem o Sadoc falou uma coisa. O Sadoc hoje é o meu discipulador, né? E ele é um judeu messiano, judeu mesmo. Uhum. E é crente em Jesus, um cara incrível. Inclusive escreveu os evangelhos traduzidos direto do aramaico para o português. É o único material no mundo que foi traduzido direto. E tudo que nós temos ou veio do inglês ou veio de outra língua. Não, esse ele pegou o É, aramaico original e traduziu um material sensacional. E ele falou o seguinte: um homem
né? Os sábios de Israel dizem o seguinte: um homem pode cumprir todos os mandamentos e ainda assim ser condenado. Falou que isso é um ensinamento do sábio de Israel. Por quê? Porque se o seu coração não estiver integralizado no cumprimento dos mandamentos, todos os mandamentos que você cumprir, para Deus não vai servir de nada. De Porque nada. o que Deus quer é a integridade do nosso coração. E aí nós vamos cumprir mandamento, aí nós vamos ser abençoados, e aí nós vamos poder olhar para o Senhor, né, e entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu Então Deus. esse é o grande senso. E honrar pai e mãe, meu irmão, se você não honra pai e mãe, você nunca vai honrar o seu Deus. Nunca Eu vai. posso dizer isso, eu tive uma oportunidade incrível, né, quando os meus pais estavam aqui conosco em Fortaleza. Meu pai teve um problema no coração, e glória a Deus pela esposa que Deus pôs na minha vida, porque ela tratou ele como se fosse a filha dele. Correu aqui, a gente tem bastante relacionamento, pois meu pai foi, em 20 dias estava com a cirurgia feita, nem particular conseguiria fazer. Fez no melhor hospital aqui, é o segundo melhor do Brasil em cirurgia do coração, fez tudo de graça, Glória a entende? Deus. Então, assim, foi incrível. E é tão incrível isso que nós perdemos um tio pouco tempo depois por causa do mesmo problema. O médico falou assim: eu não sei como o senhor está vivo. Eu não sei. E nós tivemos essa oportunidade, Glória a Deus. né, de honrar. Glória. A minha sogra foi a mesma coisa. Ficou 3 meses aqui conosco, ela tinha um problema de ela, né? Tivemos a oportunidade de honrá-la. Ela voltou para Goiânia para um tratamento, foi para o hospital e não saiu mais, saiu do caixão. Então, tivemos essa oportunidade de honrar. Se a gente colhe alguma coisa hoje, é porque não tivemos a oportunidade de honrar. Não acertamos sempre. É diferente, querido, entre acertar e honrar. E honra. É uma grande diferença. Muita Né? diferença, você tá doido? Muita diferença. Leozão, feliz de estar aqui com você, meu pastor. Obrigado Também, pelo... querido. Cara, tô feliz mesmo, tava morrendo de saudade. Bom você ter aparecido e me chamado, fiquei muito honrado pelo convite. E eu tô até lançando agora um novo livro, vai lançar dia 7. 10 Certo. hábitos que botam as nossas energias. Eu falo um pouquinho disso também, cara, muito bom. Se Certo. puder, e aí a galera assistir, vai ser transmitindo aí pelo meu Instagram lá no dia do lançamento, assiste lá que vai ser benção. Show de bola. Vai mandando os aviãozinhos aqui que a gente vai divulgando para ti. Tá bom. Viu? Manda os banners que nós vamos divulgando. Para quem não conhece, né, o pastor Adelson tem um trabalho incrível, né, que é o culto samaritano, Bom lá em Belo samaritano. Horizonte, na Laguna, um bom samaritano, onde ele realmente é o bom samaritano. Ressocialização de pessoas. Dá emprego para a turma, levanta Dá emprego para a turma. Sensacional. Na verdade, Viu? o emprego é só uma ferramenta para mostrar para o cara que o problema dele é Jesus. Depois que ele conecta a Jesus, tudo é resolvido. Eu acho que esse seu projeto lá é único aqui no Brasil. Eu nunca vi um outro projeto Não parecido. tem, não. Não tem, não. Nunca vi. É sensacional. Não viu? tem. Meu querido, faz uma oração aí para nós. Vamos Amém, encerrar esse momento com uma bênção. Ore aí pelos filhos que estão com dificuldade de perdoar os pais. Ora pelos pais que também estão com dificuldade de perdoar os filhos, né? Para que a gente possa ter uma coesão, né? Dentro do mandamento. E porque o mesmo mandamento em Efésios 6 que diz: pai, filhos, honra o seu pai, que esse é o primeiro mandamento como promessa, também diz: pais, não levem os vossos filhos à ira, não exceda na correção, para que você não perca o coração dos seus filhos. Né? Então, faz essa oração por nós. Eu quero te agradecer já de antemão por esse tempo. Para mim foi uma honra te receber, meu irmão. Tem sido tempos incríveis. Todos os vídeos dessa série dos 10 Mandamentos estão gravados, vão ficar salvos no IGTV. Top. Então, quem perdeu algum pode correr lá. Tá Pai, bom, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por esse momento aqui gostoso com meu amigo e podendo falar de algo que eu vivo, sempre vivi e muito bom. Obrigado, Senhor, que filhos que estão decepcionados com pais ou pais estão decepcionados com filhos, que essa raiz sejam quebrada agora em nome de Jesus, sejam anuladas e que um novo relacionamento seja estabelecido sobre essas pessoas. Que o ódio seja derrotado agora em nome de Jesus aí dentro do seu coração, que a angústia, que o ressentimento, que a amargura
seja quebrada e que algo novo nasça dentro de cada um que está aqui nos ouvindo, nos assistindo e sendo tocados. Que pessoas, ao terminar essa live, já pegam o telefone e digam, me perdoa. Que ao Amém. término dessa live, pessoas ligam e falam assim, eu tenho errado, me perdoa. E Eu que concordo. uma nova etapa seja, em nome de Jesus, construída na sua vida a partir de hoje. Para Amém. a honra e glória Amém. do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu querido. Um grande abraço. Vamos nos falando. Tamo Espero te junto, ver em breve pessoalmente. tamo junto. Beijão no coração. Você também, querido.